Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. No vídeo de hoje eu quero dar continuidade falando da importância de conhecermos a palavra de Deus. A gente vimos no vídeo passado a importância da palavra para aquelas pessoas que precisam de uma libertação, para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas por forças malignas. E a gente vimos como a palavra de Deus pode ajudar essas pessoas, como a palavra de Deus pode nos ajudar no dia a dia. E hoje a gente vamos ver a importância de conhecer a palavra para a gente não ser enganado, para a gente não errar. Olha só, a Bíblia diz, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no meu computador, você pode abrir a sua Bíblia aí também para você acompanhar e acompanhando as leituras. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Versículo 15 diz, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o que Paulo fala para os cristãos nessa carta. A gente observa que ele fala que nós cristãos devemos deixar de ser como criança, levado de um lado para o outro, carregado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Mas nós devemos crescer em tudo, na verdade, naquele que é a cabeça. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. João 17, verso 17 diz, santifica hoje na verdade, a sua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. E nós devemos conhecer essa palavra para nós não sermos enganados por homens que induzem ao erro, como diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 14. É muito importante a gente conhecer a Bíblia. Em uma certa ocasião, Jesus ele diz bem assim, Mateus 22, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a gente observa que tem muitas pessoas que erram por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que é enganada por não conhecer a palavra de Deus. É fundamental a gente conhecermos a palavra de Deus. Quantas coisas a gente escuta que não está escrita na Bíblia? E a gente acaba acreditando nessas coisas, como por exemplo, Maria Madalena era uma prostituta. Eu acredito que você já ouviu isso. No final do ano passado, eu ouvi isso. E sempre estou ouvindo isso da boca de algumas pessoas, da boca de alguns líderes. Porém, a Bíblia não diz que Maria Madalena era uma prostituta. A Bíblia não fala isso. Então a gente não podemos afirmar uma coisa que a Bíblia não diz. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena, ela vinha de Magdala. Magdala era uma vila de pescadores no lago de Tiberíades. E Maria Madalena vem dessa região. Maria Madalena vem de Magdala. Eis aí o porquê de Madalena, por causa de Magdala. E naquele tempo era comum as pessoas ser reconhecidas pela região que ela vinha. Como, por exemplo, varões Galileu. Por que varões Galileu? Porque eles vinham da Galileia. Jessé, o belemita. Por que belemita? Porque Jessé era de Belém. Jesus Nazareno. Porque Jesus vinha de Nazaré. Maria Madalena. Porque ela vinha de Magdala. Então,
As pessoas eram reconhecidas naquele tempo pela região que ela vinha. Compreende? A Bíblia não diz que Maria Madalena era uma prostituta. De onde surgiu a ideia que Maria Madalena era uma prostituta? Essa ideia surgiu após um sermão do Papa Gregório. Gregório, ele trouxe uma grande confusão por ter confundido Maria Madalena com a pecadora que ungiu os pés de Jesus, por volta de 591. Daí então surgiu a ideia que Maria Madalena era uma prostituta. Mas como eu falei aqui no início, afirmar uma coisa que a Bíblia não diz é um grande erro, porque em nenhum momento a Bíblia chama Maria Madalena de prostituta. A gente vamos analisar nesse vídeo as passagens que falam de Maria Madalena. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Você pode abrir a sua também. Eu estou com a minha Bíblia aberta no computador. Você pode abrir a sua para você acompanhar comigo. Como por exemplo, a gente vai ver em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 59, que diz assim: E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lenço, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se, e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Então a gente observa, nesse primeiro momento, em Mateus capítulo 27, a gente observa que a Bíblia não chama Maria Madalena de prostituta. A gente vamos ver em Mateus capítulo 27, versículo 55, que diz assim: E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Versículo 56 diz assim: Entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então a gente observa que a Bíblia, ela não diz que Maria Madalena era uma prostituta. A Bíblia não diz, não está escrito na Bíblia. Temos que ter prudência, temos que ter cuidado, sabe? A Bíblia, ela diz em Mateus capítulo 28, diz assim, versículo 1, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha só, em Mateus não diz que Maria Madalena era uma prostituta. Compreende? Vamos analisar Marcos para ver o que diz. Em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 40, diz assim: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então a gente observa que em Marcos capítulo 15, também não chama Maria Madalena de prostituta, também não fala que ela era uma prostituta. Vamos continuar vendo? Vamos ver Marcos capítulo 15, versículo 47, que diz assim: E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Olha só, Marcos ainda não disse que Maria Madalena era uma prostituta. Então, a gente temos que ter cuidado. Vamos continuar analisando? Vamos ver o que diz em Marcos, capítulo 16, versículo 1. Diz assim, ó: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo
Olha só. Vamos ver Marcos capítulo 16, versículo 9. Diz assim, ó: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha só. Até agora, a Bíblia não disse que Maria Madalena era uma prostituta. Compreende? A Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. A Bíblia não diz que Maria Madalena era uma prostituta. Maria Madalena não era prostituta. Afirmar isso sem base bíblica é um erro. Compreende? A gente temos que ter cuidado. Então a gente vimos que em Mateus, a Bíblia não fala que Maria Madalena era uma prostituta. A gente observamos que em Marcos, a Bíblia não fala que Maria Madalena era uma prostituta. Será que isso está escrito em Lucas? Vamos ver o que diz a Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lembrando que eu estou com a minha Bíblia aberta no computador. Você pode abrir a sua Bíblia aí para você acompanhar. Vamos ver se Lucas fala que ela era uma prostituta. O que está escrito será? Vamos ver. Lucas capítulo 24, verso 9 em diante, diz assim: E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. Então a gente observa que em Lucas também não fala que Maria Madalena era uma prostituta. Será que está escrito em João? Vamos analisar João. João, capítulo 20, versículo 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Olha só. João também não fala que Maria Madalena era uma prostituta. Vamos ver aqui João capítulo 19, verso 25, diz assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vamos ver João 20, 17. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então a gente observa, meus irmãos, a importância de conhecermos a palavra de Deus para a gente não acreditar em mentiras. A gente observa que em Mateus não fala que Maria Madalena era uma prostituta. A gente observa que em Marcos não fala que Maria Madalena era uma prostituta. A gente observa que em Lucas não fala que Maria Madalena era uma prostituta. A gente observa que em João também não fala que Maria Madalena era uma prostituta. Ou seja, afirmar uma coisa que a Bíblia não diz é um grande erro. E você pode pagar preço. Você pode pagar preço por falar uma coisa que a palavra de Deus não diz. Então a gente temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Eis aí a importância de conhecermos a palavra de Deus para não sermos enganados. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte, Efésios 4,14, aonde foi lido, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado
para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só. Então é muito importante a gente conhecermos a palavra de Deus para a gente não acreditar em mentira. Tem muitas pessoas acreditando em mentira. Tem muitas pessoas ouvindo pregadores, pastores falar coisas que não estão na palavra de Deus e acredita naquilo, sabe? Sendo que a palavra não diz. Então é muito importante conhecer a palavra, é muito importante conhecer as Escrituras. No vídeo passado, como eu já disse, a gente vimos a importância da palavra de Deus na vida de uma pessoa que precisa de libertação, na vida de uma pessoa que está sendo perseguida. A gente vimos que a palavra de Deus, ela nos instrui no caminho certo, sabe? E agora, hoje, a gente está vendo a importância de conhecer a Bíblia para não acreditar em mentira. Quantas vezes você já ouviu dizer que Maria Madalena era uma prostituta? Eu acredito que várias vezes. Eu acredito que talvez vai ter pessoas aqui hoje que até o dia de hoje acreditava que Maria Madalena era uma prostituta. E hoje está conhecendo a verdade. E Maria Madalena não era uma prostituta, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que ela era uma prostituta. Então é muito importante conhecer a palavra de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você nesse dia. Nós temos um encontro marcado 18h15 da noite para uma oração abençoada de libertação e 6h15 da manhã para uma oração abençoada também. Esse canal aqui é um canal voltado para libertação e cura. Então você que está em busca de cura, de libertação, você está no canal certo. Que Deus abençoe a tua vida. Leia a palavra, estuda a palavra. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Então medita nessa palavra, coma dessa palavra, que você vai adquirir grandes conhecimentos e ninguém vai enganar você. Quando alguém querer usar a Bíblia para enganar você, você vai ter conhecimento. E a partir de hoje você sabe que Maria Madalena não era uma prostituta. Então, se você tinha mania de falar que ela era uma prostituta, para de dizer, porque a Bíblia não fala isso. E falar uma coisa que a Bíblia não diz é um grande perigo. A gente pode pagar um grande preço. Que Deus te abençoe. Se ainda não deu teu like, dê o teu like. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder as próximas orações e os próximos vídeos que vai ser postado aqui no canal. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus.